tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, saiba quem tem direito a um adicional de 25% na aposentadoria do INSS. Bolsonaro atrasa a antecipação do 13º do INSS por impasse no orçamento. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Saiba quem tem direito a um adicional de 25% na aposentadoria do INSS. Para receber o benefício diretamente do INSS, o aposentado por invalidez precisa passar por avaliação dos peritos médicos. Os aposentados do INSS que precisam de ajuda de outra pessoa para realizar as atividades do dia a dia podem ter direito a um adicional de 25% no valor mensal da aposentadoria. Segundo Maria Faioc, advogada especialista em direito previdenciário nas agências do INSS, esse adicional é garantido apenas aos aposentados por invalidez. Além disso, eles terão que comprovar que dependem de outra pessoa para fazer as atividades básicas. A aposentadoria por invalidez, que depois da reforma da Previdência passou a ser conhecida como benefício por incapacidade permanente, é dada aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho permanentemente ou até que se comprove uma reabilitação profissional. Como conseguir o adicional? Para receber o benefício diretamente do INSS, o aposentado por invalidez precisa passar por avaliação dos peritos médicos do Instituto. Faioc afirma que o aposentado por invalidez deve marcar uma perícia pelo site ou aplicativo Meu INSS. Outra opção é ligar para o telefone 135. No dia agendado, além dos documentos pessoais, é preciso apresentar laudos médicos que comprovem a necessidade de ajuda para tarefas do dia a dia. É importante levar um laudo ou um relatório médico atestando a necessidade de ajuda de uma outra pessoa para afazeres diários. O ideal é que o segurado consiga esse laudo com o médico responsável pelo tratamento, que poderá indicar todo o histórico da incapacidade. No laudo, quanto mais informações sobre a condição do aposentado, melhor, diz a especialista. O que fazer se o INSS negar o adicional? Se tiver o adicional negado na agência do INSS, a orientação da advogada é procurar a justiça. Como fica o valor da aposentadoria? Um aposentado que ganha o salário mínimo, que nesse ano está em R$ 1.100, por exemplo, passaria a receber R$ 275 a mais por mês, ou seja, um total de R$ 1.375. Mesmo que o segurado ganhe o valor máximo pago pelo INSS, hoje em R$ 6.433,57, é possível receber o adicional de 25% e ter um valor de benefício maior do que o teto previdenciário. O adicional vale para outras aposentadorias? Há uma discussão na Justiça sobre se o adicional vale para outras aposentadorias, como a por idade ou por tempo de contribuição. Em agosto de 2018, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu ampliar o direito do adicional para todos os tipos de aposentadoria. Em dezembro do mesmo ano, a AGU, Advocacia Geral da União, pediu ao STF, Supremo Tribunal Federal, que suspendesse os processos que tratavam sobre esse tema, alegando impactos aos cofres públicos. Em 2019, a primeira turma do Supremo atendeu o pedido da União. O advogado previdenciário Rômulo Saraiva afirma que, desde então, os processos que pedem o adicional de 25% para outro tipo de aposentadoria estão à espera de uma decisão final. Não há data para o julgamento. Para Saraiva, mesmo sem uma decisão final, os segurados que querem pleitear esse adicional devem entrar com ação. Embora haja imprevisibilidade sobre quando isso vai ser julgado, a partir do momento que você entra com a ação, caso esse direito seja reconhecido, você tem direito às parcelas vencidas. Fonte CNN Brasil. Bolsonaro atrasa a antecipação do 13º do INSS por impasse no orçamento. Bolsonaro precisa sancionar a Lei Orçamentária Anual, LOA, para liberar pagamento. A promessa do presidente Jair Bolsonaro de liberar a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º a aposentados e pensionistas do INSS ainda esta semana, caso o orçamento fosse aprovado no Congresso Nacional, gerou grande expectativa nos beneficiários. Agora é motivo de frustração. A Lei Orçamentária Anual, LOA, que estabelece os orçamentos da União, passou pelo Congresso, mas não foi sancionada pelo presidente, o que, na prática, impede a liberação dos recursos.
A medida faz parte das ações adotadas pelo governo federal para tentar minimizar os impactos econômicos gerados pela pandemia de Covid-19. A antecipação do 13º salário do INSS já foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que chegou a mencionar que o pagamento antecipado poderia injetar até 50 bilhões de reais na economia. Porém, a liberação do valor dependia da aprovação do orçamento da União para 2021. Após a análise do Congresso Nacional, porém, o próprio Guedes afirmou que a lei não pode ser executada da forma como foi aprovada. O texto cortou 26,46 bilhões de reais de gastos obrigatórios do governo, como benefícios da Previdência, abono salarial do PIS/PASEP e recursos para o seguro-desemprego. A maior parte destes recursos foi destinada a emendas parlamentares. Por isso, deputados foram ao Tribunal de Contas da União, TCU, para alertar que a proposta de orçamento poderia gerar crime de responsabilidade fiscal. Negociação de vetos. Para Ana Cláudia Além, economista e professora de Finanças Públicas do IBMEC Rio de Janeiro, o governo ainda está tentando negociar vetos e trechos do orçamento com o Congresso e busca evitar ainda mais desgaste político. Mas a antecipação da primeira parcela do 13º salário só poderá ser liberada depois de o governo resolver o problema das despesas obrigatórias. O problema é que eles não previam que o orçamento fosse aprovado dessa forma. As alterações no Congresso levaram o dinheiro da União para as emendas parlamentares e há um corte de algumas despesas obrigatórias, como Previdência, ressalta a economista. Abono salarial adiado. Mesmo antes das alterações feitas pelo Parlamento, o projeto do governo já estimava em 17,57 bilhões os gastos obrigatórios, porque o governo fez projeções usando valores menores do que os reais para o salário mínimo e a inflação. Como o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP foi adiado para o ano que vem, um gasto de 7,4 bilhões de reais, o governo ainda terá que cobrir a mudança feita no Congresso, com 36,6 bilhões de reais. Para cumprir o teto de gastos, para honrar despesas obrigatórias, o governo terá que fazer um contingenciamento de despesas discricionárias, também chamadas de custeio e investimento, aquelas que o governo pode ou não executar. O corte vai ter que ser tão forte que pode inviabilizar o funcionamento da máquina pública. Sem resolver isso, a antecipação para aposentados não sai, explica Ana Cláudia Além, especialista em finanças públicas. Pagamentos em anos anteriores. O pagamento antecipado do 13º salário do INSS também foi realizado no ano passado. Na época, a primeira parcela foi liberada em abril e a segunda em maio. Por esse motivo, a expectativa era que, neste ano, as parcelas também sejam pagas no primeiro semestre. Sem antecipação, o pagamento do 13º salário do INSS já acontece em duas parcelas. A primeira é paga no mês de agosto, setembro e a segunda em novembro, dezembro. Fonte IG Economia. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!